Abra sua Bíblia lá, primeiro livro dos reis de Israel, 14 menos 1. De manhã eu falei 12 mais 1 e agora eu estou falando 14 menos 1. Primeiro livro dos reis de Israel. Quem encontrou pode dizer um amém? Antes da gente ler o texto, deixa eu já iniciando aqui na introdução e depois você vai entender. Queria que você imaginasse aí. Imagina um animal preso em uma armadilha. Talvez você foi criado no interior, já fez armadilha para pegar passarinho. Já fez? Não levanta a mão. Pode ser que tenha um ambientalista aqui para julgar você. Ou talvez você fez uma armadilha para pegar um caranguejo. Aí é bom, né? Armadilha. Você pensa no animal preso na armadilha. Ele não entra na armadilha pensando, eu estou entrando na armadilha. Não, ele não entra pensando nisso. Ele foi atraído ali porque você colocou alguma coisa que o atraiu para aquela armadilha. Se arrumou lá alguma coisa, colocou um alimento que atraiu um tipo de animal para aquela armadilha e aquilo atraiu ele e ele caiu na armadilha. Espiritualmente também é assim, porque existem coisas que nos atraem. Talvez uma oportunidade, e aí você pensou que aquela oportunidade era a oportunidade que Deus deu para você, mas era uma armadilha. Talvez uma promoção, você pensou, olhou e falou assim, rapaz, isso aqui é Deus, é a resposta de oração para a minha vida. Promoção só pode ser Deus. Pois é, mas talvez pode ser uma armadilha também. Pode ser um conselho, você ouviu, recebeu um conselho de alguém, que você pensou, se até a Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria, pode ser, talvez pode ser, mas também pode ser uma armadilha. Um elogio que você pensou que estava crente, que estava abafando, pode ser uma armadilha. Ou até uma palavra envolvida num embrulho espiritual. Você falou, rapaz, uau, é de Deus. Quem sabe? Talvez seja uma armadilha. O perigo das armadilhas é que elas não parecem perigosas até o momento em que nós caímos nela. E aí quando você cai, quando você entra e quando você percebe, já é tarde demais. 1 Reis capítulo 13, ele traz uma história muito parecida com essa. E eu queria compartilhar com você aquilo que o Senhor ministrou no meu coração na tarde de ontem. Então tudo que eu vou falar com você aqui hoje, não pense que é pessoal não, porque Deus já falou comigo ontem, já puxou minha orelha ontem, eu estou só aqui puxando a sua agora. Eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel por ordem de Yahvé. No momento em que Jeroboão estava de pé diante do altar para queimar incenso, por determinação de Yahvé, gritou contra o altar esta condenação: altar, altar, assim fala Yahvé ao Senhor, eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que molará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Naquele mesmo dia deu ele um sinal afirmando: este é o sinal que Yahvé falou, o altar se partirá e toda a cinza que está sobre ele se derramará. E quando o rei Jeroboão ficou sabendo que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: prendei-o! Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado, como se estivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. Em seguida, o altar se partiu e toda a cinza se derramou do altar, exatamente de acordo com o sinal que o homem de Deus havia profetizado por ordem do Senhor.
Então o rei rogou ao homem de Deus: aplaca, eu te suplico, a ira de Javé teu Deus, e ora por mim, para que o meu braço volte a ser o que era. O homem de Deus orou ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. E o rei convidou o homem de Deus: vem comigo à minha casa, para te alimentares e refazeres tuas forças, e te recompensarei. Mas o homem de Deus replicou ao rei: mesmo que me desses a metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia, tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede nesse lugar, porquanto recebi de Javé essa ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que conduzira até Betel. O homem de Deus recebeu uma ordem do Senhor. Ele não estava em Betel por acaso. Ele estava ali debaixo de uma ordem de Deus. Ele estava ali obedecendo a voz de Deus e a direção de Deus. E ele recebeu uma missão tanto quanto difícil e complicada: profetizar, declarar, confrontar o altar de Jeroboão. Quando Salomão morre, rei Salomão morre, seu filho Roboão assume o trono no seu lugar. Aquela rebelião, Jeroboão também assume algumas tribos. Roboão fica com 2 tribos, Jeroboão leva 10 tribos, a divisão do reino de Judá, reino do sul, reino do norte. E aí Jeroboão, com medo de que as pessoas voltassem para Jerusalém para adorar, ele constrói um altar em Betel e um outro em Dan. E aqui nós vamos ver que a ordem de Deus para esse profeta era que ele saísse de Judá e fosse até Betel confrontar o altar de Jeroboão. Ordem dura, ordem difícil. Você profetizar contra um rei, você declarar contra o rei e trazer uma palavra um tanto quanto dura, não é fácil. Colocaria em risco sua própria vida. E foi o texto que nós lemos, a história disse isso. Jeroboão tenta prender ele, mas quando Jeroboão dá ordem, Deus protege o profeta. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 28, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu já falei aqui em outra mensagem, todas as vezes que você está debaixo de uma direção de Deus, você está protegido por Deus. Todas as vezes que você está dentro do propósito de Deus, o propósito de Deus protege você, é o que Paulo está dizendo. Jeroboão tenta condenar e prender aquele profeta. Deus protege ele, endurece a mão do rei. O altar se fende, as cinzas se espalham. Jeroboão olha e diz: rapaz, o negócio está ruim para o meu lado, meu braço não volta para o lugar. O altar se fendeu e as cinzas se espalharam. É o sinal que o homem de Deus falou. Jeroboão se rende e fala: ei, homem de Deus, clama ao Senhor para que tenha misericórdia de mim. O profeta novo, ele ora ao Senhor, o braço de Jeroboão volta para o lugar. E aí Jeroboão faz a proposta: vão lá em casa, vão lá no palácio, vou fazer um churrasco para você, aleluia. Vou fazer uma carne de sol na manteiga da terra, uma macaxeira cozida na pressão, meu filho. Você não está me entendendo? Vamos lá, você vai comer, você vai beber, você vai descansar. E outra coisa, ainda vou recompensar você. Olha, oportunidade. Ele resiste ao convite do rei Jeroboão. E aí ele revela por que ele resiste. Porque ele tinha recebido uma ordem de Deus, uma direção de Deus. Você não vai comer naquele lugar, você não vai beber naquele lugar, tampouco você vai voltar pelo mesmo caminho que você foi. Você vai tomar uma direção totalmente diferente. Ele fala isso: eu não posso comer com você, eu não posso beber com você, eu não posso voltar pelo mesmo caminho. Se você me oferecesse até a metade do reino, eu não aceitaria. Eu recebi uma ordem, uma direção de Deus. Ele resiste ao convite. Ele resiste àquela armadilha evidente. E aí eu aprendi que a armadilha evidente
ela testa a sua obediência, mas a armadilha escondida revela o seu discernimento. Por que eu estou falando sobre a armadilha evidente e a armadilha escondida? Eu quero falar nessa noite sobre armadilhas no caminho. Porque se a gente continuar o texto, e eu quero convidar você para continuar o texto comigo, a gente vai ver uma continuação da mesma história. Eu parei no versículo 10 e a gente vai continuar do 11 agora em diante. Diz assim: ele tinha saído de Judá até Betel. Você está comigo no texto? Amém? Aí diz o versículo 11: em Betel morava um profeta já idoso. Seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel, e compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Então seu pai lhes indagou em que direção ele seguiu, e os filhos lhe mostraram o caminho que tomara o homem de Deus que viera de Judá. Solicitou o profeta a seus filhos: selai o jumento, e eles lhe selaram o jumento, e o pai montou, partiu em busca do homem de Deus, e encontrou-o sentado debaixo de um grande carvalho. E aproximou-se e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu: sim. E em seguida o profeta o convidou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas o homem de Deus recusou, explicando: não posso voltar contigo, nem entrar à tua casa, tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo neste lugar, porque assim me foi ordenado pela palavra de Yahvé: ali não comas pão, nem bebas água, e tampouco retornes pelo caminho por onde vieste. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia o velho profeta não estava dizendo a verdade. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa, saciou a sede que sentia, e quando estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito o homem retornar, e ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim fala Yahvé, porque fostes rebelde à palavra de Yahvé, e não cumpriste a ordem que te dera o Senhor teu Deus, mas voltaste, comeste e saciastes a tua sede no lugar sobre o qual te havia prevenido: não comerás, nem beberás ali. Por isso, o teu cadáver não será sepultado no túmulo de teus antepassados. Assim que o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. E no caminho, diga comigo, no caminho, um leão o atacou e o matou, mas o seu corpo não foi destruído, ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Só até aqui, para que a gente ganhe tempo. Aqui já deu para você entender toda a história. Ele resiste à armadura evidente, mas ele se perde na armadura escondida. Porque depois de resistir Jeroboão, ele encontra um tal de um profeta velho. Era um profeta de Betel, um profeta velho. E o mais interessante ou irônico que possa ser é que o profeta velho tinha uma direção nova. Já pensou que imaginar? Que loucura. O profeta velho tem uma direção nova. No caminho ele encontra esse homem e ele substitui a palavra que ele recebeu de Deus por um suposto recado de Deus. E esse é o problema que muitos de nós corremos o risco de cair quando nós substituímos a palavra de Deus por qualquer outra coisa a não ser a palavra. Substituímos a palavra de Deus por
textos com imagens no Instagram, ou textos com imagens no YouTube, ou texto com imagens, seja lá onde for, ou com mensagens com fundo musical emocionante que prende a minha atenção nas redes sociais. Substituímos a verdade da palavra de Deus por qualquer outro ensino, por qualquer outra mensagem, por qualquer outro suposto recado que Deus mandou te dizer, te falar, ou coisa parecida como isso. Esse é o problema. Mas a palavra de Deus me ensina, o salmista me ensina: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista também declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A estratégia de Satanás sempre será oferecer um outro caminho além do caminho que Deus já propôs no seu coração. Satanás nunca vai vir com uma ordem para você, com uma direção para você, dizendo: desobedece a Deus. Não, desobedece. Não precisa fazer isso não. Desobedece. Satanás nunca vai chegar a afrontar você com essa palavra: desobedece. Você vai ver que vai dar certo. Satanás, ele sempre vai propor um outro caminho. Satanás, ele sempre vai propor uma terceira via. Satanás, ele sempre vai colocar em dúvida aquilo que Deus realmente falou. Não foi assim com Eva lá no início? Foi realmente isso que Deus disse? Será que se você comer, você realmente vai morrer? Não, eu acho que não vai não. Satanás, ele sempre vai trazer um outro caminho, vai fazer você enxergar por uma outra lógica, por uma outra forma, mas que no final vai fazer com que você desobedeça a direção que Deus tem para você. Eu quero falar nessa noite sobre armadilhas no caminho. Porque esse profeta novo, e aqui é um profeta novo e um profeta velho, claramente ele recebe uma direção de Deus. Diga comigo: claramente. Claramente ele recebe uma direção de Deus. Ele sabia que ele não podia comer ali, ele sabia que ele não podia beber ali, ele não sabia que ele podia sequer voltar pelo mesmo lugar, permanecer naquele lugar. Mas a armadilha veio com uma linguagem espiritual. A armadilha veio com uma roupagem espiritual. Aliás, o senhor de idade avançada, ele mesmo disse: eu sou profeta igual você. Você é profeta? Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Eu sou uma pessoa de Deus igualzinho você. Eu sou profeta igual você, e Deus falou comigo. Um anjo veio falar comigo, falando para você voltar comigo, comer lá em casa, beber lá em casa, se recuperar lá em casa. E aí aquele profeta novo, ele desvia da armadilha aparente, mas ele cai na armadilha escondida. Esse é o perigo das armadilhas. E eu quero falar com você nessa noite sobre algumas armadilhas que nós vamos encontrar no caminho. Armadilhas no caminho. E a primeira que eu posso destacar aqui é a armadilha do atalho. A armadilha do atalho. Gênesis capítulo 16, você conhece a história. É o momento em que Abraão e Sara, eles já estão na terra de Canaã, já saíram da casa dos pais, já atravessaram uma terra desconhecida, chegaram no lugar que eles haviam de chegar, de possuir por herança. Gênesis capítulo 12, eles recebem a promessa, eles recebem a direção, eles recebem a ordem. Gênesis capítulo 16, eles já estão no lugar da promessa, mas a promessa não aconteceu ainda. Aí Sara, ela tem a infeliz ideia de introduzir uma terceira pessoa no seu relacionamento. Ela tem a miserável ideia de introduzir Agar no seu relacionamento conjugal e diz: pega Agar, a minha serva, tenha filho com elas, porque se a gente ficar aqui esperando alguma coisa acontecer, não vai acontecer nada. A gente já está aqui há um tempo já, não acontece nada. Então tem Agar, vamos fazer famílias através de Agar. Eles tentam produzir aquilo que Deus havia prometido. Esse é o problema do ser humano. Ai, Jesus. O problema não era a inexistência da promessa. A promessa existia, mas a tentativa de antecipar a promessa.
Deus está demorando demais, Senhor, ó, a gente está em 2026 já, o negócio não acontece, eu vou antecipar aqui, eu vou dar uma ajudinha para o Senhor, Deus, eu vou facilitar aqui, eu vou mexer aqui uns pauzinhos aqui, eu vou facilitar aqui. Ele não era, o problema não era a inexistência da promessa, Deus já havia prometido, mas a tentativa de antecipar a promessa. E o perigo é que eles não abandonaram a Deus. Há pessoas que não abandonam a Deus, elas apenas estão tentando fazer do jeito delas aquilo que Deus prometeu fazer do jeito dele. A armadilha do atalho é essa: é quando você quer fazer do seu jeito aquilo que Deus prometeu que ia fazer do jeito dele. Estão tentando fazer do jeito deles, e aí eles criam um problema para toda a humanidade. Porque Ismael nunca foi a promessa de Deus. A promessa de Deus era Isaac, e a promessa de Deus tinha um tempo certo, e no tempo certo a promessa de Deus ela sempre acontece. No tempo certo de Deus a porta sempre vai abrir. No tempo certo de Deus o milagre sempre vai chegar. No tempo certo de Deus a restauração vai acontecer. No tempo certo de Deus as coisas começam a fazer sentido, mas no tempo certo de Deus. E Satanás vem propor a armadilha do atalho. Vem cá, meu filho, pega aqui um atalho aqui. E aí cria Ismael. Um problema agora para aquele casal, para aquela família, que ela atravessa todas as eras. Mas é o que? A tentativa de fazer do seu jeito aquilo que Deus disse que faria do jeito dele. Armadilhas no caminho. O salmista fala no Salmo 37, descansa no Senhor, espera pacientemente nele. Eclesiastes capítulo 3 declara que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo acontece no tempo de Deus, é perfeito. Tudo que acontece no tempo de Deus é perfeito. Armadilhas no caminho. Armadilhas que vêm roubar a sua fé, vêm desviar você da direção que Deus trilhou para a sua vida. Segundo lugar que eu posso destacar é a armadilha da aparência. E também está atrelado a essa história de Gênesis capítulo 13. Depois que Abraão sai da casa do seu pai, ele leva consigo o sobrinho. Deus tinha mandado ele sair sozinho, mas é teimoso, está aprendendo ainda. Nesse relacionamento ele vai aprender muita coisa. Ele leva o sobrinho dele Ló. Não tem problema nenhum, né, Deus? Não, tem não, vai ver lá na frente. Ele leva o sobrinho. Gênesis capítulo 13, versículo 10, vai dizer que Ló levanta os olhos e viu toda a campina do Jordão. Que momento é esse, pastor? É o momento onde os pastores de Ló já estão brigando, discutindo com os pastores de Abraão. Já está tendo confusão. Eles estão no meio do caminho, não chegaram em lugar nenhum ainda, estão no meio do caminho, mas já está tendo briga, já está tendo confusão, já está tendo conflito. Ló chama o sobrinho dele e fala: meu filho, não vai dar para a gente andar junto não. Fala o seguinte, olha aqui a planície, escolhe um lado aí. Se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda eu vou para a direita, pode escolher. Aí diz o versículo 10 do capítulo 13, que Ló levantou os seus olhos e viu, diga comigo, viu. Ele viu toda a campina do Jordão. Aí Ló olhou, falou: rapaz, eu já imagino Ló. Ô tio, tem certeza? Você não quer escolher na minha frente não? Olha, foi o senhor que recebeu a promessa, o senhor vai deixar eu escolher? Tem certeza, tio? O senhor está vendo aí? O senhor vai deixar eu escolher? Melhor se eu escolher, eu vou escolher. Escolhe, Ló. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão sabia: para onde eu for, Deus vai me abençoar. Quem recebeu a direção fui eu, quem recebeu a palavra foi eu, quem recebeu a promessa foi eu. Para onde eu for, Deus vai me abençoar. Escolhe, meu filho. Ele olha para as campinas do Jordão e diz: rapaz, essa terra é bonita. Essa terra é fértil. Essa terra é excelente. Essa terra é tudo que o meu rebanho precisa. Mas lá na frente a Bíblia vai dizer que os homens daquela terra eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele escolhe ficar perto de Sodoma. Sabe o que eu aprendo? Ló escolheu com os olhos. Sabe que armadilha é essa? É a armadilha da aparência. Quando você olha, quando você bate o olho,
E aí você se engana com aquilo que você vê. E você pensa que é Deus. Nossa, olha só que oportunidade. Só pode ser de Deus. Ló deve ter pensado: tio, você está falando certo? Rapaz, só pode ser de Deus. É verdinho, é tudo que meu gado precisa. A armadilha da aparência é quando nós somos enganados por aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais. E aí eu pergunto para você nessa noite: quem está orientando as suas decisões? Os seus olhos ou a palavra de Deus? Em que você está baseando as suas escolhas? São naquilo que os seus olhos estão vendo ou naquilo que a palavra de Deus fala ao seu respeito? Em que você está decidindo a sua vida, a sua história, o seu caminho, a sua família, a sua casa? Em que você está baseando a sua vida naquilo que os seus olhos estão vendo ou naquilo que a palavra de Deus diz que é certo ou errado? Porque eu digo para você, se você basear as suas decisões naquilo que você está vendo, você corre um sério risco de cair na armadilha da aparência. É bonito, é fértil, é aquilo que meu gado precisa, é tudo que eu preciso. Olha, essa oportunidade não vai aparecer de novo para mim, não é possível, só pode ser de Deus. A armadilha da aparência. E nós, seres humanos, eu vou dizer, e eu vou me incluir nisso, nós somos facilmente enganados pela aparência. Fácil. Não adianta se você é pastor, se você é diácono, se você é obreiro, se você é líder, se você é membro da igreja, se você serve em algum departamento, se você não serve, se você é mulher de oração, se você é homem de oração. Ô pastor, eu oro 24 horas por dia, eu me tranco no meu quarto, só saio no dia seguinte, eu jejuo tantas horas por dia, e eu faço isso. Eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Ei, você pode ser o que você quiser, mas se você está baseando a sua vida, se você está tomando as decisões baseadas naquilo que você está vendo, você corre um sério risco de cair na armadilha da aparência. E eu posso falar aqui de um grande homem de Deus, um profeta, homem de Deus, Samuel, levantado por Deus, nascido e criado dentro da igreja. Aquele ali, aos pés de Eli, o sacerdote, foi criado dentro da igreja. Aquele menino sabia tudo de igreja, sabia tudo de sacerdote, sabia tudo de tabernáculo, sabia servir, sabia limpar, sabia orar, sabia cantar, sabia fazer tudo, criado dentro da igreja. Mas aí, quando foi chamado por Deus para ungir um novo rei de Israel, chegou na casa de Jessé. Quando entrou Eliabe, ele disse: certamente esse aí é um novo rei de Israel, vou ungir agora. Deus fala: para, você está olhando a aparência, e eu olho o que está dentro do coração. Porque a gente se engana fácil, a aparência, e a gente vai lá para o Novo Testamento. Um cego, Bartimeu, sentado na beira do caminho, cego, não enxergava nada, mas ele enxergava com os olhos que talvez eu não tenha, você não tenha. Quando ele ouve dizer que Jesus está passando, ele reconhece: é o Cristo. Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, cego, enxerga mais do que muita gente com o olho aberto. A armadilha da aparência. Ló olhou e diz: isso aqui é meu, é de Deus, foi Deus, é Deus purinho. Não era não, Ló, não era não, Ló. Lá na frente você vai ver, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Não vai não. A armadilha da aparência. Você lembra de Acã? A ordem para Josué era uma só. Vocês vão destruir a cidade, vocês vão vencer essa guerra. Só tem uma coisa: ninguém toca em nada. Os despojos é meu, diz o Senhor. Os despojos são meus. Ninguém toca em nada. Vocês vão vencer, vocês vão ganhar, vocês vão destruir. Eu estou na frente, as muralhas vão cair. Confia, só não mexe em nada, porque os despojos são meus. Aí a história diz que Acã viu. Diga comigo, viu? Diga mais forte, viu? Não fica com medo não, pode falar. Acã viu uma belíssima capa babilônica. E aí ele pega ciclos de prata, ele pega umas peças de ouro, e ele esconde. E aí, por causa dessa armadilha da aparência, lá na frente, na outra batalha, todo Israel vai perder para uma cidadezinha desse tamanho. Eles são derrotados, eles fogem envergonhados. Josué
rasga as vestes, chora, clama ao Senhor. Deus fala: vocês estão reclamando de quê? Vocês caíram na armadilha. Vocês pegaram aquilo que não podia pegar. O povo todo sofre uma derrota. A família, Acã e toda a sua família são destruídos. Por quê? Porque caíram na armadilha do caminho. Terceiro lugar que eu aprendo é a armadilha do hábito. O hábito, sabe? Aquelas coisas que você já faz no automático. É o hábito, é normal. Eu falei aqui de manhã, eu posso falar de novo aqui de noite. Todo dia quando eu acordo, faço meu devocional, tomo 1 litro de água e vou fazer meu café. Eu gosto, para mim é o meu momento. Eu me sinto Masterchef fazendo meu café. Fera na cozinha, só sei fazer café. Aleluia. Eu sei onde está tudo, é hábito, automático. Se eu botar uma venda no meu olho, eu entro na cozinha, eu vou desviar da mesa, vou direto aqui, ó, pego um copo, encho aqui no filtro, pego aqui a minha chaleira bico de pato, coloco a água dentro, ligo o fogo, abro aqui o armário aqui em cima, pego a minha caneca, pego o filtro de papel, coador, aqui atrás tem o pó de café, eu pego. Quando a água ferver, eu vou escaldar aqui o filtro de papel, vou pegar 2 medidas do medidor, vou colocar ali, vou botar, eu sou o Masterchef do meu café, dá licença, vou botar água, não ferve, não chega a 100 graus, 90, 95, eu tiro, vou lá, quando meu café devagarzinho, fechadinho aqui, ó, o cheiro do café vai subindo, eita, glória a Deus, eu já começo a falar em língua estranha, aleluia, boto aqui, abaixo o armário, boto o filtro de papel na cabeça, pego aqui minha caneca, automático, está no automático. Tem coisa que você faz no automático, tem coisa que você faz, você pode fazer de olho fechado. A armadilha do hábito. Você quer ver um exemplo? Juízes, capítulo 16. Sansão. A história de Sansão é muito conhecida. Sansão era nazireu desde o ventre, não bebia bebida forte, não poderia tocar em nada impuro, imundo, e não deveria cortar os seus cabelos. Mas Sansão, no decorrer da sua vida, ele começa a quebrar isso. Ele quebra uma vez e não acontece nada. Ele toma vinho, não acontece nada numa festa de casamento. Ele toca num animal morto, num leão morto, e não acontece nada. Ele continua vencendo os filisteus. Ele continua derrotando os inimigos de Israel. Ele continua matando o filisteu com queixada de jumento, botando fogo à seara dos filisteus. Ele arranca o portal de uma cidade inteira, coloca nas costas e leva lá para o outro monte. Ele continua fazendo as coisas de Deus. Ele continua fazendo guerra contra os filisteus. Ele continua vencendo. Está todo errado, mas está vencendo. Está tropeçando todo dia, dia após dia, mas está vencendo. As coisas acontecem. Juízes capítulo 16. Ele está no colo de Dalila. Me fala qual o segredo da sua força. Me fala qual o segredo da sua força. Me fala qual o segredo da sua força. E mulher, quando dá para atazanar um homem, meu filho, sai de baixo. Você que é casado aí, fica quietinho. Mas mulher, quando dá para perturbar o juízo do homem, meu Deus do céu, não cutuca ele agora não. Nem olha para a cara dele. Meu amigo, faz cara de paisagem, olha para mim e continua. Aí ele, não, se amarrar meu cabelo com 7 tiras de couro virgens, eu vou perder as minhas forças. Aí ela vai lá e amarra, faz ele dormir e amarra o cabelo dele com as tiras de couro. Sansão, os filisteus vêm contra ti. Aí ele levanta, solta tudo e derrota os filisteus. Ah, você me enganou, você me mentiu, qual o segredo da sua força? E aquele negócio de novo, aquela ladainha no ouvido. Ele fala, não, se prender os meus cabelos nos fios de tear, aí eu vou perder as minhas forças. Ela faz tudo o que ele falou. Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele levanta, arrebenta tudo, sai. Se fizer 7 tranças no meu cabelo, eu vou perder as forças. Ela faz tudo que ele fala, ela faz, e ele consegue se libertar. Ele vai, vez após vez. É aqui. Ele erra aqui hoje,
aí amanhã ele derrota de novo, aí ele erra de novo, aí amanhã ele arrebenta de novo, aí ele erra de novo, aí amanhã ele mata mais filisteu. É o hábito. Até que ele fala: se raspar minha cabeça, eu perco minhas forças. Ele revela, descortina todo o seu coração. E aí ela chama alguém para raspar sua cabeça enquanto ele está dormindo. E aí ela fala mais uma vez: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E aí no versículo 20 ele vai dizer: eu vou me levantar dessa vez como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Sansão, ele começou cheio daquilo que Deus tinha colocado sobre ele, mas foi progressivamente, ele passou a confiar mais na força que ele possuía do que no Deus que havia dado a força para ele. A maior armadilha é continuar usando aquilo que Deus te deu, mas sem a presença de Deus. Eu vou me livrar dessa vez como das outras vezes. Eu vou me livrar dessa vez como das outras vezes. Eu vou me livrar dessa vez como das outras vezes. É usar a força que Deus te deu, mas sem a presença de Deus. A armadilha do hábito. Você erra, você cai, mas no dia seguinte você pede perdão e Deus continua usando você. Você adultera, você cai, mas no dia seguinte você pede perdão e Deus continua usando você. Você fica vendo pornografia na internet, aí no dia seguinte você pede perdão, e aí no outro dia Deus continua usando você. Você é viciado em jogo, e aí você vai jogar e gasta tudo, mas aí no dia seguinte você pede perdão e Deus continua usando você. E aí você vai trair o seu esposo, trair a sua esposa, e depois você pede perdão e Deus continua usando você. Nada aconteceu. E aí você vai mentir, mente, e aí no dia seguinte você pede perdão e nada te acontece. E aí você vai fofocar, vai fazer uma fofoca do irmão lá da igreja, vai fazer uma fofoca do amigo do trabalho, e aí você vai causar intriga entre os irmãos, mas aí no outro dia você pede perdão, se arrepende, e aí Deus continua usando você. A força do hábito. No hábito. Eu vou me levantar dessa vez como das outras vezes. Eu vou levantar dessa vez como das outras vezes. Deus está comigo. Eu já errei outra vez, não aconteceu nada. Eu já caí outra vez, não aconteceu nada. Eu já pequei outra vez e não aconteceu nada. Deus está comigo. Força do hábito. Só que não sabia ele que o Senhor já havia se retirado dele. É querer fazer as coisas de Deus, usar aquilo que Deus te deu, mas sem a presença de Deus. Que a minha oração e que a sua oração nessa noite seja: Deus, me livra de usar aquilo que o Senhor me deu sem a tua presença comigo. Me livra de cair nessa armadilha do hábito, de achar que eu posso errar e no dia seguinte nada vai acontecer e que o Senhor vai continuar me usando. Ei, deixa eu falar para você, existe um momento em que Deus, ele se retira de Sansão, e Sansão não percebe que Deus já não estava mais com ele. A armadilha do hábito. Sabe, em quarto lugar, o que eu aprendo? A armadilha do conforto. A armadilha do conforto essa é uma armadilha, viu? Que pega muita gente. Por quê? Porque o ser humano busca conforto. Eu busco conforto. Oxi, quando eu era um garoto, 17 para 18 anos, a minha oração qual era? Senhor, me dá um carro. Senhor, eu quero um carro. 18 anos eu vou fazer. E eu já trabalhava, os 17 anos, 16 anos eu já trabalhava, estudava à noite, trabalhava durante o dia. E aí minha oração era: Senhor, eu quero tirar carro. E aí eu falava: Pai, o Senhor me dá minha carteira de motorista de presente de aniversário? A palavra motivacional do meu pai: eu vou te dar carteira de motorista para quê? Tu não tem carro? Obrigado. Amém. Eu recebo essa palavra. Aqui não, eu falei: eu estou trabalhando, tu não vai me dar? Eu vou tirar. Paguei, tirei. Depois minha oração era: Senhor, eu quero um carro. Senhor, me dá um carro. Senhor, pode me dar um carro. Não precisa ter ar-condicionado, não precisa ter vidro elétrico, não precisa ser trava, não precisa ter direção hidráulica, não precisa ter nada. 1997, meu filho, eu queria um carro para dirigir, andar pelo Rio de Janeiro e trabalhar, sair daquele sufoco do ônibus, ou sair, pegava o ônibus 7 horas da manhã, às vezes na Barra da Tijuca, chegava em Alcântara 9 horas da manhã, 2 horas dentro do ônibus. Eu suava, secava, secava, suava, secava, dormia, acordava e não chegava no trabalho. Desgraça, é isso, meu filho? Eu quero um carro. Aí Deus me deu um carro
Corsa Wind. Não sei se era um carro, se era um castigo, não sei. E preto ainda. Qual o problema, meu irmão? Carro preto no Rio de Janeiro, parece que o sol está aqui, ó, no telhado do carro, meu irmão. Sem ar-condicionado, sem vidro elétrico, sem trava, sem direção hidráulica, para fazer a manobra naquele carro, meu filho, só com ele andando. Porque se ele parasse, aí, meu irmão, tinha que ser bravo no braço para virar aquele volante de caminhão. Tá com a bexiga. Meu irmão, aprendi a dirigir. Oxe, lá naquele tempo eu não falava. Deus me deu um carro, estava bom, mas o ser humano busca conforto. Saí do Corsa Wind, falei, não, Deus, agora eu quero pelo menos com ar-condicionado. Não dá não, pô. Rio de Janeiro, meu irmão, Rio de Janeiro é sol 40 graus, sol na muleira aqui, ó. Não dá não, Jesus, arruma aí com ar-condicionado, porque a gente busca conforto. Você busca conforto, é natural. Você está numa casinha, numa kitnet, numa casa de um quarto, você já pensa já num de 2 quartos, depois você já pensa num de 2 quartos com uma varandinha, daqui a pouco você pensa num de 3 quartos, daqui a pouco você quer um de 2 quartos mais uma suíte, aí depois você quer um de 3 suítes. Conforto. Qual o problema? A armadilha. Segundo Samuel capítulo 11, vai dizer que na época em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio. Davi mandou o comandante Joabe, Davi mandou a sua tropa guerrear. Eles cercaram, eles conquistaram, eles cercaram de destruir os amonitas, eles sitiaram a cidade de Ramá, mas Davi ficou em Jerusalém. A armadilha do conforto. Fugir dos lugares de desconforto é se colocar em risco nos lugares confortáveis. Vou falar de novo. Fugir dos lugares de desconforto é se colocar em risco nos lugares confortáveis. Porque no decorrer da história você conhece, ele estava passeando na varanda do seu palácio, e o povo lá guerreando, lutando, pá, 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 pá. Eu tenho um soldado fiel, eu tenho um comandante fera na batalha, eu não preciso lutar, eu não preciso guerrear. Vai lá, Joabe, vai lá, vence essa guerra aí, vai lá, destrói tudo. E Davi está lá no palácio. A armadilha do conforto. Quando ele está passeando na varanda, ele olha e vê, nossa, nosso Deus, é um avião. Betseba tomando banho, meu Deus, é um avião. De quem é essa mina? Chama ela aqui. Não, mas ela é a mulher do Urias, é o soldado fiel que o senhor tem. Não, mas chama ela aqui. A armadilha do conforto. Desenrolar da história, Davi, ele trama a morte de um soldado fiel, comete um adultério com Betseba. O filho gerado por aquele adultério morre. Deus chama um profeta para corrigir o próprio rei de Israel. Por quê? Armadilha do conforto. Conforto, ele vem roubar de mim, de você, coisas essenciais da nossa vida espiritual, porque você quer descansar. Não, pô, trabalhei o dia todo, agora eu quero só um banho quente e uma cama para eu descansar. A armadilha do conforto é você deixar de ler a Bíblia, é você deixar de orar para você ficar no telefone, só me distraindo aqui, pastor, só me distraindo, só para arejar a minha cabeça. É o lugar do conforto. Eu não preciso já ir em todo culto. Não para que ir para terça, para que ir para quinta, para que ir para domingo de manhã, escola bíblica dominical. Eu já estou indo num domingo à noite, volta e meia eu vou no culto da vitória, volta e meia eu faço uma campanha. Para que ir em todo culto? É a armadilha do conforto. E aí o tempo que você não passa com Deus e na presença de Deus, você vai se distraindo na armadilha do conforto. Para que ter esse trabalho GVV? O que, pastor, que você falou aí? O que? GVV? Que é isso? É algum remédio para tomar? GVV é Grupo Vida Vitoriosa. Não, vou me inscrever nisso não. 2 vezes no mês vou ter que ter um trabalho de receber um monte de gente em casa, ou então ficar ensinando um povo. Não, deixa eu no meu cantinho, isso aí vai dar muito trabalho. Já tem muita gente na igreja para servir, eu vou fazer isso? Não, eu quero descansar. Armadilha do conforto.
Tá bom, minha vidinha cristã assim, ó. Eu venho aqui, ar-condicionado, cadeirinha confortável, musiquinha tocando, louvor top, som top, departamento infantil, boto meu filho lá, fico aqui só ouvindo, ó, palavra de Deus, está aqui, eu estou na bênção. Para que eu vou querer me envolver com isso? Para que eu vou querer arrumar mais trabalho? Para que eu vou querer me envolver essas coisas? Não, tá bom, minha vida é cristã assim, ó, armadilha do conforto. São as armadilhas que tiram você do caminho certo. São as armadilhas que Satanás coloca no nosso caminho, que te fazem sair do propósito que Deus designou para você. São armadilhas que Satanás coloca e você sutilmente cai nelas, que você vai ver lá na frente. Trouxe um desastre, trouxe um aborrecimento, trouxe um desentendimento, fez você cair, fez você se afastar da igreja, fez você se distanciar dos relacionamentos cristãos com irmãos, fez você pecar e fez você morrer espiritualmente. Você caiu numa armadilha, você nem percebeu. Começou a dar ouvidos a vozes e a pessoas que falam contra pastor e contra a igreja e contra o evangelho, contra a Bíblia e contra tudo aquilo que a palavra de Deus defende. Armadilhas, você caiu nela e nem percebeu. Mas sabe o que a Bíblia diz? Salmo 91, versículo 3: Ele te livrará do laço do passarinheiro, Ele te livrará dessa armadilha, Ele vai te livrar desse laço, Ele vai abrir os seus olhos espirituais para que você possa ver e enxergar. Salmo de número 124, versículo 7: Como um pássaro nós escapamos da cilada do caçador, a armadilha foi destruída e nós ficamos livres. Deus vai te livrar de toda e qualquer armadilha, seja do engano, seja da ganância, seja do comodismo, seja do que for. Deus vai te livrar de toda armadilha que Satanás tem preparado contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, no nome de Jesus. E isso é com todo mundo. Não pensa que é só comigo, não pensa que é só com você. Jesus, ele atravessou isso. Aos olhos humanos, a cruz parecia a armadilha dos homens. A cruz parecia isso. Mas Deus estava realizando o maior plano de salvação da história. Aquilo que parecia ser o fim, era na verdade o caminho para a nossa redenção. Satanás se levantou para tentar tirar Jesus do seu caminho, lançando armadilhas. Mateus capítulo 4, depois que Jesus é batizado no Jordão, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, passa um tempo de 40 dias de jejum, se preparando para o início do seu ministério. No final desse tempo de 40 dias, Satanás se apresenta para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha, Jesus acabou de ser batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, e Deus falou do céu: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Como depois de 40 dias, Satanás aparece dizendo: se tu és o Filho de Deus. Jesus vira para ele e diz: ei, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pensa que Satanás parou por aí? Não, tem outra armadilha. Levou ele até o pináculo do templo, lugar mais alto. Lança-te daqui lá embaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Jesus vira para ele e diz: ei, Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você pensa que Satanás também parou por aí? Não, ele mostra o reino, as nações, o poder e a glória do mundo, e aí ele diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque também está escrito, só o teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Armadilhas para tirar você e a mim do propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Você pensa que parou por aí? Não, Pedro tentou desviar Jesus da cruz. Mateus capítulo 16, Jesus começa perguntando: o que dizem os homens que eu sou? Eles começam a dizer: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um grande profeta, um grande mestre. Aí Jesus vira para eles: e vós? O que vocês dizem que eu sou? Ninguém fala nada. Pedro toma frente: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Jesus vira para ele e diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, a ti eu te digo. Jesus vira para ele e diz: assim eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre a sua declaração, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro está grandão, cheio de moral, peito estufado, olhar altivo. E aí, alguns minutos depois, Jesus está dizendo: eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso pelos homens, eu vou ser pendurado no madeiro, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro vira para ele, chama Jesus no canto e diz: ei, Jesus, vamos parar com essa história. Não vai por esse caminho não. Tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa para a gente realizar. Não faz isso não. Aí Jesus vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. A armadilha do conforto que Satanás queria lançar para trazer Jesus, para desviar Jesus do seu propósito de cumprir aquilo que Deus havia estabelecido para a salvação de toda a humanidade. A própria multidão tentou fazer Jesus rei antes do momento. João capítulo 6, depois da multiplicação dos pães e peixes, aí a multidão se aproxima de Jesus e diz o texto que a multidão queria torná-lo rei, queria levantá-lo como rei, mas Jesus ele se afasta e se retira para o monte sozinho novamente. Jesus luta contra o conforto, contra a armadilha do conforto, quando ele decide em Marcos capítulo 14 subir ao Getsêmani, momentos antes de ser aprisionado, para orar e pedir força ao Pai. Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, mas se não for, antes faça-se a tua vontade. Por quê? Porque o conforto quer roubar o meu coração, armadilhas que Satanás querem roubar o meu coração. Jesus sabia do preço que ele tinha que pagar. Pilatos foi levantado para distrair Jesus, para tirar ele do propósito. João capítulo 9, versículo 10, Pilatos vira para Jesus no seu interrogatório e vai falar: você não vai falar nada? Você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar e eu tenho autoridade para te crucificar? Jesus vira para ele e diz: autoridade nenhuma você teria se não fosse te dado pelo meu Pai que está no céu. Ninguém tem poder para tirar a minha vida, eu mesmo entrego a minha vida pelo mundo. Armadilha. A armadilha vem para me desviar, vem para desviar você daquilo que Deus tem para a sua vida. Armadilhas no caminho, armadilha do atalho, armadilhas da aparência, armadilhas do hábito, armadilhas do conforto. O que eu aprendo com essa lição de 1 Reis capítulo 13? Você recebeu uma direção de Deus, fica com aquilo que Deus falou com você. Fica com aquilo que Deus falou com você. Fique de pé no nome de Jesus. O pessoal do louvor vem. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, talvez você tenha se afastado da casa do Senhor, talvez você esteja distante da presença de Deus, talvez você caiu numa armadilha e nem percebeu. Deu ouvidos a vozes que roubaram o seu coração, que roubaram o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas nessa noite, o Espírito Santo marcou não só para alertar você, mas para trazer você de volta para o lugar que Deus tem reservado para você. Voltar você para o caminho certo, na direção certa, no propósito certo.